Hoje a gente vai mostrar para vocês uma das últimas peruas disponíveis no mercado brasileiro. Ela veio para substituir a saudosa Paraty, teve um relativo sucesso no início das suas vendas, mas sofreu agora no final dos anos. Pois bem, hoje conheça a história, os detalhes, os pontos bons, ruins da Space Fox, a Sport Van da Volkswagen. Obviamente a Space Fox ela é a perua derivada do Fox, mas deixa eu contar uma história engraçada para vocês. Não sei se vocês sabem, mas o Fox começou como um projeto nacional brasileiro escondido da matriz alemã. Depois de um tempo, os brasileiros apresentaram para a matriz na Alemanha e mesmo dentro da matriz da Alemanha ele continuou sendo desenvolvido sem que toda a cúpula da Volkswagen soubesse. Só quando o projeto estava realmente pronto é que ele foi lançado no Brasil e depois foi inclusive exportado para outros países. Pois bem, isso tudo aconteceu em 2003. Em 2006 a Volkswagen resolveu que ela precisava lançar um carro um pouquinho maior e aí trouxe para o mercado a Space Fox. A Space Fox foi chamada de Sport Van porque ela não era para ser exatamente uma concorrente da Paraty. A Paraty é a legítima perua, aquela station wagon que nasceu de um hatch e teve o seu porta-malas alongado. A Space Fox tinha uma proposta um pouco diferente, ser um pouco mais descolada, mais esportiva, mas principalmente ela era 16 centímetros mais alta que a Paraty, ou seja, ela tinha o porte de uma minivan. O mercado não comprou a ideia, resolveu chamar ela realmente de perua e é realmente o que esse carro aqui parece. Uma coisa que é interessante é que, mesmo sendo uma perua, o porta-malas dela tem 430 litros. Normalmente a gente espera que uma perua seja maior do que isso, né? Inclusive os seus concorrentes da época, como C4 Picasso, Scenic e até mesmo algumas outras tipo a Livina, elas tinham um porta-malas bem maior. Porém, ela mantém aquela modularidade do Fox, onde o banco ele não só é rebatível, como ele também desloca para frente. E usando essa regulagem do banco, que ela funciona como se fosse uma regulagem de distância do banco dianteiro, tu consegue aumentar a capacidade do porta-malas em 97 litros, ou seja, fica com um tamanho muito mais adequado à proposta de uma perua ou até mesmo uma minivan. Vale lembrar que esse valor de capacidade dela é sempre considerando o nível da tampa. Se tu usar até o teto, tu consegue um pouquinho mais de espaço. E aproveitando para falar em espaço, meus pais tiveram uma dessas que inclusive eu já trouxe uma bicicleta deitada aqui dentro. Esse carro aqui ele parece pequeno, mas quando tu começa a usar a modularidade dele, ele se torna gigantesco. Agora voltando um pouquinho para a parte externa, eu queria mostrar este problema do fechamento da tampa do Fox. Não é só a Space Fox que tem isso. Todos os Fox, eles não fecham direito a tampa se tu não bater com força. A parte boa de tudo isso é que não entra água. Acredita em mim, o meu Fox, que eu tenho desde zero, que eu comprei em 2011, ele nunca entrou água, mesmo em altas tempestades e quando ficava meio aberto. Agora, se tu quiser realmente fechar direitinho, tem que bater com força. Bom, olhando aqui a parte de trás, vocês podem ver que essas sinaleiras são um pouquinho mais quadradas. Isso aqui porque esse aqui é o modelo 2014, que já sofreu facelift em 2010. As primeiras Space Fox, elas vieram com a frente do Fox, o mesmo farol, o para-choque muito parecido, porém a traseira dela era muito mais inspirada nos Volkswagen da época, como por exemplo a própria Tiguan. Tinha aquelas sinaleiras redondas e tal, e aqui acho que até vale um ponto importante. Aquela sinaleira, ela tem a tendência a soltar a lente de acrílico transparente que tem por fora. Se você está pensando em comprar uma dessas, cuida bastante isso, porque é muito fácil aquela peça se soltar, se desprender, cair e depois não tem conserto, né? A não ser que tu coloque uma colinha. Mas uma coisa que é interessante é que nesse facelift que ela sofreu em 2010, a frente desse carro ficou simplesmente igual a praticamente todos os Volkswagens desta época. Ou seja, ela é uma frente que é igual à do Fox, que é igual à do Gol, que é igual à do Jetta, que é igual à do Passat e eu acho que qualquer outro Fox que foi realmente fabricado. A única coisa que diferencia esse modelo aqui, a Space Fox, dos outros é esse friso cromado aqui embaixo. Ah, muitas pessoas vão dizer que não, tem alguns outros detalhes. Cara, tem que ser muito metódico para ver a diferença.
E se você está procurando informações sobre Space Fox ou qualquer outro carro usado, não esqueça de consultar a placa dele na Olho no Carro. Eles te dão um relatório completo com o histórico de sinistros, leilões, pendências financeiras, judiciais e outras informações importantes para tu não levar gato por lebre para casa. E utilizando o cupom Opinião Sincera, vocês vão ter 15% de desconto em cima dos preços, que já são bem atrativos. Um ponto curioso do projeto do Fox está nos limpadores de para-brisa. Para melhorar a visibilidade do motorista, eles fizeram a palheta que fica do lado esquerdo muito maior do que a do lado direito. Eu acho isso bem prático, né? Realmente aumenta bastante a área de visão e a segurança em dias de chuva. Além daquele detalhe no para-choque dianteiro, outra coisa que diferencia esse carro aqui do Fox de longe são os racks de teto. Mas vocês vão ver que a motorização é a mesma que foi oferecida nas versões do Fox. Inclusive é bom falar, esse carro aqui ele utiliza a plataforma PQ24, que é uma plataforma derivada do Polo, claro, com algumas modificações. Todas as Space Fox vieram com motor 1.6. Apesar do Fox ter vindo com a versão 1.0, essa daqui teve a versão 8 válvulas, que foi a que mais vendeu e a que a gente está vendo aqui no momento, e também teve o motor MSI, aquele A211 que veio com cabeçote 16 válvulas, que na verdade é um motor totalmente diferente, né? Com um bloco de alumínio, muito mais tecnologia. Falando especificamente dos motores, até 2009 ela era equipada com um motor que tinha 101 cavalos a gasolina, 103 a etanol, 14,3 kgf de torque a gasolina e 14,5 a etanol. Pois bem, esse pico de torque ele era atingido em 3.250 RPM. E em 2009 ela recebeu uma atualização desse motor, que é justamente o que a gente está mostrando para vocês aqui hoje, chamado de VHT. Esse motor ele veio com um pouquinho mais de potência no etanol, veio com 1 cavalo a mais na verdade, mas o que mudou mesmo foi o torque. Ela ganhou 1,1 kgf a mais de torque, tanto a gasolina quanto a etanol, e baixou o pico para 2.500 RPM, ou seja, eles priorizaram a condução em baixas rotações, aonde o carro se torna mais eficiente porque o combustível tem mais tempo de queimar. O motor MSI veio só nos anos de 2015 e até 2017, equipando as versões Highline e também a Space Cross, que era aquela versão mais esportivada, suspensão mais elevada e tudo mais. Ele tinha 110 cavalos a gasolina, 120 a etanol, e o torque dele ficava em 15,8 e 16,5, se eu não me engano. O motor 16 válvulas também foi o único equipado com câmbio manual de 6 marchas. No final, eles resolveram priorizar, já que o carro não estava vendendo, eles priorizaram baixo custo. Então, eles voltaram para oferecer só com este motor aqui e o câmbio manual de 5 marchas. Inclusive, o câmbio é um dos principais fatores para esse carro aqui não ter feito tanto sucesso assim no mercado, ou tanto sucesso quanto ele deveria. Por quê? Eles nunca ofereceram uma versão com câmbio automático convencional, aquele com conversor de torque, engrenagens epicíclicas e tudo mais. Para tentar baratear o custo, eles fizeram uma versão desse carro com o câmbio iMotion, que é basicamente esse câmbio aqui com um sistema automatizado de fazer as trocas. Se tu ainda não assistiu o vídeo que a gente gravou sobre ele, explicando funcionamentos, detalhes, problemas e tudo mais, eu vou deixar o link aqui na descrição, depois tu olha, porque eu acho que é bem interessante. O fato é, esse câmbio nunca foi bem aceito no mercado, tanto é que ele já hoje foi abolido totalmente da linha de produtos da Volkswagen. Esta aqui é a versão Trend, a versão de entrada. No Fox ele até era uma versão intermediária, mas a Space Fox foi oferecida a partir dessa daqui. Teve também outras versões, como Fortline, Highline, teve até uma série especial, aí, a Route, que era bem mais completa. Mas o fato é que a última a ser oferecida também foi a versão Trend, que era mais voltada para frotistas. Ela não tinha o farolete lá na frente e, em muitos casos, também não vinha com essas rodas de liga leve. Inclusive, esse daqui, para mim, é o desenho que veio mais bonito nas rodas da Space Fox. Claro que do Fox teve aquela roda da versão Extreme, que a gente já gravou aqui no canal também, que ela é bem mais bonita, com um diâmetro maior, inclusive. Mas essa daqui veio a partir de 2013, se eu não me engano. Antes era uma roda de desenho um pouquinho mais simples. E ao contrário de ser irmão menor, o Fox, que era produzido em São José dos Pinhais, no Paraná, ela foi feita sempre em General Pacheco, na Argentina. Uma cidade perto de Buenos Aires e que inclusive fechou as portas no início de 2019. Teve até um leilão rolando na internet aí, que ofereceram todos os equipamentos, as máquinas e tal. Eles liberaram a planta para a produção de outro carro. Na verdade, para um SUV, que foi justamente quem matou as peruas. Eu fico muito chateado com isso, porque eu adoro esse tipo de carro. São carros mais eficientes, são carros com bastante espaço, são muito adequados à proposta familiar e ao mesmo tempo conseguem manter uma boa relação com o meio ambiente.
E falando nisso, se vocês analisarem, esse carro está bem limpinho porque ele foi lavado na Auto Clean Estética Automotiva. A lavagem do Tuyo, nosso amigo, que oferece um brinde exclusivo para vocês inscritos do canal. É só ligar, agendar com ele lá e ele vai ver o que o teu carro está precisando, vai dar um trato especial. E mesmo a Space Fox sendo um carro de porte maior, ela não tem o sensor de estacionamento aqui na traseira nem câmera de ré. O sensor de estacionamento veio na versão Highline e na Space Cross. Inclusive tem uma curiosidade interessante. A Volkswagen não classificou a Space Cross como sendo a Space Fox. Então quando tu analisar os números de vendas desse modelo aqui, os dois modelos eles seguem distintos em categorias diferentes, né? O que foi um grande erro, porque acabou até diminuindo as vendas totais do carro, ao contrário do que a GM faz com o Onix, por exemplo. Mas uma coisa que é importante falar é que em todos os facelifts que ela sofreu, eles não mexeram na estrutura básica do carro. Então portas continuaram iguais, tetos, vidros, tudo ficou igual. Eles só mexeram na frente, na traseira e no interior, que inclusive eu quero mostrar para vocês aqui que nesse facelift de 2010 sofreu uma gigantesca revolução. Definitivamente aqui eles acertaram o design interno dele. Eu esqueci de falar sobre a chave dele, que é uma chave do tipo canivete, igualzinha a do Fox. Inclusive, deixa eu ligar esse carro porque o verão aqui no Rio Grande do Sul é bem pesadinho. Como vocês podem ver, presta a câmera aqui, o ar-condicionado dela é analógico. Ela não veio, infelizmente, com o Climatronic, que pô várias versões do Polo, né, que era aquele ar-condicionado digital. Mas essa versão aqui já tem esse rádio 2 DIN. Ele é um rádio, ele não é um multimídia, né? Ele tem uma telinha simples de LCD. Porém, uma coisa que eu achei muito interessante é que o volante já é multifuncional, ou seja, tem os comandos do Bluetooth aqui para atender telefone e tal, e aqui os comandos do rádio e do painel lá na frente. Vale lembrar que esse facelift aqui, ele mudou principalmente este painel. Ele recebeu esse cluster aqui muito parecido com todos os outros carros da Volkswagen na época, onde tinha velocímetro, contagiros, marcador de temperatura e combustível analógico, e no centro este painel digital, computador de bordo com consumo instantâneo, médio, autonomia, enfim, né, algumas informações importantes. Não é o mais completo, considerando os que a gente costuma ver hoje em dia, mas para a época era muito bom, né, Gustavo? Cara, e é uma evolução absurda em cima do que era antes, né? Antes era aquele painel que era pequenininho, de difícil leitura, todo mundo reclamava, né? Inclusive esse computador de bordo ele é tão completo que tu consegue configurar várias coisas do carro, como por exemplo, a ligação das luzes, quando tu abre as portas, o som do alarme, o próprio alarme tu pode desabilitar por ali, a manutenção do carro, os alertas, né? Enfim, ele tem um monte de funções interessantes escondidas dentro dele. Não tão escondidas porque estão no manual. Graças a Deus a Volkswagen entendeu que aquele painel que eles colocaram no Gol G4 e no primeiro Fox, realmente aquilo não fez sucesso de jeito nenhum. E nos ambos modelos eles trocaram depois. E não foi só o painel que mudou também, né? Não só o cluster, né? Claro. Na verdade mudou o painel como um todo. O painel dele ficou com um desenho mais atraente, mais parecido com o do Gol também. As portas também tiveram um desenho melhorado. Elas têm esse encostinho de tecido aqui, que eu vou ser sincero contigo, ele não é tão bom, porque ele é só um tecido, ele é duro, ele não é um plástico maciozinho, que seria muito melhor, né? Mas pelo menos colocaram alguma coisa na porta, né? Pelo menos colocaram alguma coisa na porta. Não é toda de plástico. Inclusive plástico, né, pessoal? Plástico duro, né? Já é sabido. Quando a gente for andar vai dar pra ouvir, mas eu já vou falar aqui agora. O interior do Fox e da Space Fox também é o interior mais barulhento que eu conheço da Volkswagen e talvez de outros carros também. Cara, solta tudo. Esse monte de plástico que tem aqui dentro, ele começa a rangir com muita facilidade. Eu tenho o meu há 8 anos, soltou tudo, tirei 0 km. Tá tudo muito barulhento. Agora que o rádio estragou, então piorou. E outras pessoas que eu conheço que tem Fox também reclamam desses estalos, desses barulhinhos. Não é um barulho alto, mas é chato. Para quem não gosta de ruído, é bem chatinho. Inclusive, esse daqui tem o mesmo problema que o meu também tem. Aqui no cinto de segurança, ele fica solto e fica fazendo esse barulhinho. Esse para mim é realmente muito irritante, porque tu tá na estrada ou tu tá andando na cidade e fica aquele barulhinho no teu ouvido aqui, ó. Cara, a Volkswagen podia ter caprichado um pouquinho mais nesse acabamento, né? Fazer o que, né? Mas eu acho importante salientar também que nas versões mais novas e versões mais caras, como a Highline, aqui veio um multimídia também.
Sim. Uma tela maior, com câmera de ré, tudo, né? Mas aí veio só a partir do facelift de 2015, que era uma versão mais moderna, que inclusive ficou com essas saídas de ar quadradas. Agora, uma coisa que é boa neste carro aqui é que a partir de 2013 eles vieram com airbag e ABS de série, ou versão 2014 talvez, não tenho certeza qual foi o ano, mas era uma grande reclamação, porque o Fox e a Space Fox, eles são carros que eram úteis para a família, mas eles não tinham esses acessórios de segurança. Depois, no final, quando os seus concorrentes começaram a ganhar airbag lateral, airbag de cortina, eles não receberam essa atualização. E também talvez tenha sido outro motivo pelo qual a Volkswagen descontinuou esse carro. A padronização do banco também é diferente do teu carro, né? Mas o desenho do banco como um todo não mudou. Mudou só o tecido. Só realmente a padronização. O banco continua sendo aquele banco em C, que prioriza um pouco o espaço dos joelhos atrás, mas ele acaba tirando um pouco do conforto para quem está aqui na frente, né? E falando em conforto, sempre que eu entro nesse carro eu tenho eu não gosto, não adianta. Não é só para dirigir, na hora aqui também é ruim, esse banco alto estranho. Mas tu sabe que isso era uma estratégia da Volkswagen na época, né? Porque como isso aqui era para ser uma minivan, exatamente, como ele era para ser uma minivan, a Volkswagen estava investindo num carro que te desse aquela sensação de altura, de segurança, onde tu dirige numa posição mais elevada. Depois ela viu que não deu certo, ela acabou focando só nos SUVs, inclusive hoje está trazendo mais um para o Brasil, que é o Nivo, né? Isso. Que era chamado antes T-Sport, agora mudou para Nivo. E é a mesma proposta, é se sentar mais alto, elevado em relação aos outros carros da categoria, né? Eu posso te dizer, cara, quando eu comprei o meu Fox, eu senti isso na pele. Eu sentava assim, pô, é estranha a posição, parece uma cadeirinha, mas tu te senta acima dos outros carros normais. Não consigo gostar mesmo assim. Não é o nosso estilo, na verdade, né? Eu acabei me acostumando. Agora, sabe uma outra diferença que esse carro aqui tem pro meu? Os espelhinhos, eles têm essa tampinha aqui, porém esse aqui não vem com a luzinha interna mais. O meu tem uma luzinha que eu acho até interessante, que cada vez que eu abro aqui, ela acende sozinha só quando chega no final. Isso, bom para estragar. Mas nunca estragou. E tem luzinhas de leitura individuais. Não tem espelho fotocrômico. Tem alarme volumétrico, ó. Tem. Hoje em dia é raro. Hoje em dia é raro vir com isso aí, só vem alarme nas portas. Cara, eu sinceramente não me importo mais com alarme, né? Depois que inventaram o seguro. Paciência. Tem os vidros elétricos nas 4 portas, espelho elétrico, aqui o botão de travamento das portas elétricas, botão de acionamento do farol. Do Gol, pelo menos muito parecido. E inclusive não é com acendimento automático, só veio disponível também na Space Cross e na Highline. Mostra aqui, Felipe, já que eu sou caçador de porta-objetos, quando eu ando no carro do Felipe eu acho muito bom isso aqui, ó. Esse porta-objetos aqui, que seria para colocar uma garrafa, dá para botar uma garrafa muito grande aqui, ela fica perfeita. E vale lembrar que o Fox, na verdade, ele é uma referência em porta-objetos, né? É um dos carros que inaugurou o segmento dos buraquinhos para colocar coisas dentro. Porque normalmente esses porta-copos ou garrafas são muito pequenas, as garrafas não cabem ali. Né? E nesse caso cabe uma garrafa muito grande. Mas deixa eu mostrar então alguns porta-objetos. Aqui do lado da porta, no lado do banco, tem um porta, sei lá, pode ser um porta-celular, alguma coisa mais fininha. No console, um porta-objeto lá dentro, mais um porta-copos aqui, mais um porta, talvez moeda, controle aqui no meio. O porta-objetos que eu acho mais legal do Fox, que infelizmente não veio nas últimas versões, mas que sempre teve esse problema que é o de abrir, é essa gavetinha embaixo do banco do motorista. Isso inclusive é um problema também, porque ela é legal, mas para abrir é difícil, tem que ter um jeitinho. Eu até quebrei a minha, né, cara? Mas de resto, ele é um carro simples, ele é aquele carro que vem com o trio elétrico quase, né? Direção, ar, vidro, trava e... não é à toa que a Volkswagen queria substituir o Gol com ele, mas como a gente já viu, o Gol continua firme e forte e o Fox está cada vez mais... O Gol sempre nos top 10. Né? O Gol sempre nos top 10. A Volkswagen tenta matar o Gol faz anos e não consegue. Primeiro foi com o Fox, depois com o Up. Parece que nem o Up nem o Fox morreram ainda, mas em relação ao Gol, o Gol tem muito mais força no mercado. Vamos olhar o espaço aqui atrás? Vamos lá. O espaço aqui atrás, ele me surpreende sempre. Mas tem que surpreender, né, cara? Se o banco já foi feito com um design em C, para justamente dar espaço para as pernas aqui, e o carro tem 16 centímetros a mais que a Paraty em altura do teto, o mínimo que eu esperava era entrar com conforto, né? E realmente
Ele é bem confortável. O Fox sempre teve o Space Fox sempre teve essa característica, né, de ser um carro pequeno por fora e por dentro muito bem aproveitado, né? Realmente. O Fit é um outro carro também que tem essa ideia, né? Agora deixa eu mostrar um negócio que eu não gosto no Fox, tá? É o túnel central. Quando tu leva alguém com cadeirinha, esse túnel central aqui atrapalha, porque ele é muito alto. Eu acho que ele tem uns 25 centímetros de altura. Talvez ele seja um dos mais altos do mercado atualmente. Lembra muito de um carro antigo, quando passava o cardan no meio do carro. Nem a tração traseira, né? Exato. Agora ele tem umas coisinhas bem legais. Além das alças de mão aqui, ele também tem luzinhas de leitura individuais, que a minha filha adora ficar brincando, né? A Paula senta aí onde o Gustavo está sentado, e a primeira coisa que ela faz quando entra no carro é ligar essa luzinha. O que eu não gosto dessa luzinha é que se tu deixar nessa posição que eu botei aqui agora, ó, ela não desliga depois e tu pode ficar sem bateria. Mas as tuas pernas também estão boas, né, Felipe? Não é só na altura. Não, minhas pernas estão boas. Tem um único detalhe que pode incomodar aqui, ó, que tu não vê em nenhum outro carro, é que a canela pega antes do joelho na perna. Um detalhe. Ele vem com um encosto de cabeça para o terceiro ocupante, mas não vem com o cinto de 3 pontos. É o cinto abdominal. Uma pena, né? Tá, o banco ele mexe para aumentar 97 litros lá o porta-malas. Como é que a gente fica aqui quando mexe? Não fica. Definitivamente o espaço para os ocupantes atrás, ele é totalmente prejudicado. Quer ver, ó? Eu ainda tô aqui, né? O Gustavo ainda coube aqui, né? Agora eu tô empurrando completamente o banco do motorista para frente. Vamos andar? Vamos andar então. Pô, galera, agora é aquela hora que a gente mais gosta, que é dar uma volta no carro, e desta vez eu não esqueci porque não tem. Ele não tem regulagem de altura nem de profundidade do volante. É uma pena, faz falta. No meu carro faz falta. Só do banco, mas mesmo assim tá no mínimo e ainda eu acho alto. Não, mas é a proposta dele, né? Um alerta importante, né? Se tu ainda não é inscrito aqui do canal, clica nesse botãozinho aqui embaixo, te inscreve, dá like, compartilha, tudo isso vai nos ajudar. Tá, mas agora tu vai sair no carro, mas tu tem um igual. O que tem? Tu que quis deixar eu sair dirigindo, cara? Não, mas vai... Bom, pelo menos sabe tudo que vai contar agora, né? Eu já conheço bem esse carro aqui, né? Posso dizer pra vocês que até 2015 eles vinham com direção hidráulica, depois vieram com direção elétrica, que ficou bem mais leve, mas a direção hidráulica dele não é ruim. Ela só tem um pequeno problema que tem que ficar bem atento: folga no setor. É bem comum, em torno de 40, 60 mil quilômetros, começar a bater o setor de direção. Esse aqui não está batendo, apesar do carro estar com 133 mil quilômetros. Ele está bem justinho, mas com essas nossas ruas de paralelepípedo, bem esburacadas e tal, e aliado à suspensão desse carro que é mais dura por causa do centro de gravidade dele que é mais alta, essa peça infelizmente ela estraga antes do normal, digamos assim. Tu vai ter que substituir de novo o teu, né? Pela segunda Porque vez, né? O meu carro está com 97, 98 mil quilômetros e é a segunda vez que eu vou ter que mandar arrumar, já está batendo de novo. Tá, mas é exatamente igual ao teu carro para andar ou tem alguma coisa diferente? Não, vou te dizer que tem diferente. Tu não sentiu? Eu senti que é mais macio. É mais macio. Queria saber se eu tava louco ou se não, certo. É mais macio, cara. A suspensão da Space Fox é diferente da do Fox convencional, pelo menos do meu Fox, né? Na verdade, talvez seja, Gustavo, uma coisa que eles fizeram depois. Esse aqui pode ter vindo já. Eles deram uma melhorada na suspensão do carro. Porque tem 3 anos aí de diferença entre o teu e esse. Né? Eles mexeram um pouquinho na suspensão, só que eu achava que era a partir do ano 2015. Uma vez alguém comentou que era a partir de 2013, então talvez seja realmente isso. Eu tô achando ela mais macia e eu não sei se os bancos são iguais também ou são diferentes, mas... Tu que me diz aí, tu que anda mais... Não, o banco é igual, cara. É igual? O banco é igual. Ele tem um desenho diferente só no tecido, mas o banco é a mesma coisa. A posição de dirigir é a mesma. O que eu não gosto aqui da posição é o fato de estar sentadinha e principalmente, isso aqui é um fator primordial, tá? A coluna A dele é muito larga e ela atrapalha muito. Eu que tenho problema de visão no olho esquerdo, eu tenho às vezes muita dificuldade de enxergar quando eu estou fazendo uma curva para a esquerda. Então eu tenho que virar a cabeça assim, e isso não é o ideal. O ideal é que tu continue mantendo o olhar virado para frente, né? Tá, tudo bem, tu tá reclamando que eu saí dirigindo, então pega tu o carro aqui, vamos ver o que tu acha dele. Vamos lá. O câmbio eu sempre gosto bastante, né? Toda vez que eu ando no teu carro eu gosto do câmbio. Cara, o câmbio da Volkswagen é um dos melhores do mercado. Eu sempre dizia que ele era o melhor, até andar no Focus manual. É ou não é? É. O câmbio do Focus manual, pra mim, foi o melhor que eu já peguei até hoje. Aquele carro foi sensacional, na verdade, surpreendente, né? Deixa eu dar uma aceleradinha. Pisa aí.
empolga, né? Nada que empolgue, né? Não empolga, mas eu vou te dizer, cara, o desempenho dele não é dos mais surpreendentes, mas é bom. Ele tem a velocidade necessária para fazer uma ultrapassagem com segurança, mesmo com o carro carregado. Até mesmo esse aqui, que cabe bem mais carga do que o Fox, é bem tranquilo. Me lembro da minha mãe, que era um motor antigo, que tinha um pouquinho menos de potência. Quando eu ia viajar com ela, eu não tinha problema nenhum. Meu único problema era o consumo. O consumo desse carro aqui andando a 110, 100 na estrada, o da minha mãe fazia 12 km por litro. Esse motor aqui, que é um pouquinho melhor, ele faz 12,5, 13, ele não é nada econômico esse carro. E na cidade? Na cidade, bom, aí depende muito do pé, do trânsito, né? É muito complicado de falar da cidade. O meu, que é um carro manual também, menor, mais compacto, faz em torno de 8, 8,5, assim, com ar ligado. Poxa, isso que tu dirige... Que nem uma velha, né? Pois é. Não é econômico. Mas o que eu gosto desse motor, pelo menos, é a resposta em baixa rotação. Tem vários carros que não tem essa resposta, sabe? Tu tem que acelerar para fazer o carro andar. Por exemplo, se pegar o Agile, que é concorrente direto e que tem a mesma potência, né? O mesmo número de potência. Deixar claro, né? Concorrente do Fox, né? Isso, do Fox. Se tu pegar o número de potência, ele é praticamente igual, mas como ele entrega essa potência é muito diferente, é lá em alta rotação só, né? Eu já falei isso no vídeo do Agile, eu já expliquei por que isso acontece, inclusive, né? Eu não gosto daquele motor do Agile, definitivamente eu acho ele ruim. Esse aqui pra cidade é bem melhor, desde baixo ele tem o... E tá fazendo barulho aqui do cinto. Sim, eu te falei desse barulho chato, né? Mas apesar disso, cara, ele tá fazendo menos barulho dos plásticos que o meu, né? Tá fazendo menos. O meu se estrala todo, esse aqui não tá se estralando, não. Agora, uma coisa que é boa nesse carro é o preço das peças de manutenção. É um carro de manutenção simples, muitas peças compartilhadas com o Polo, já tinha dito antes, muitas peças compartilhadas com o Gol. Então, o Polo antigo, né? É, o Polo antigo, né? Então tu encontra em qualquer autopeça, paralelo, na concessionária mesmo, as peças não são muito caras. O que tem que tomar cuidado, e eu já falei isso quando eu gravei meu carro, é se tu deixa o carro muito no sol, resseca muito fácil as borrachas, o sistema aqui da máquina de vidro, e é comum arrebentar os cabos de aço. Eu arrebentei todos os meus já, pelo menos uma vez. Outra coisa que estraga bastante são esses botõezinhos, botão do vidro elétrico, botão do espelho elétrico, eventualmente a maçaneta das portas. São peças que não são muito resistentes, mas também são super baratas e algumas delas são compatíveis com o Gol, ou seja, é muito fácil de trocar, né? Muito fácil de encontrar em qualquer lugar. O seguro também eu não achei muito barato, Felipe, com relação ao preço do carro. É que depende do perfil, né? O meu, por exemplo, eu paguei 1.200, acho, 1.250 reais. Esse aqui foi 1.900 reais. Agora, tem que levar em consideração, cara, que outra coisa que ajudou a não ter boas vendas na Space Fox foi o preço do carro. Normalmente a perua era um pouquinho mais cara que a versão que ela deriva, né? Ou seja, ela deveria ser um pouquinho mais cara que o Fox. Essa daqui, talvez por ela ser importada, não sei bem qual foi o esquema que a Volkswagen, qual foi a estratégia da Volkswagen, mas o fato é que esse carro aqui ele saía no mínimo 40% mais caro que o Fox, numa versão similar. Ou seja, quando eu fui comprar o Fox, eu queria uma Space Fox, mas não deu para comprar, era muito mais cara, né? Então ele sempre teve um valor de agregado muito mais alto. O bom é que é um carro que desvaloriza pouco e que tem boa revenda. Então, quem comprar hoje um usado sabe que depois não vai ser tão difícil de revender. Sem contar que manutenção também, como tu falou, as peças não são caras e manutenção não estraga muita coisa, né? Não, ele não dá muito problema. Realmente, esse negócio dos vidros, se tu deixa ele no sol, o setor de direção que costuma incomodar, essa daqui acho que por ter a suspensão mais macia talvez não incomode tanto. E cara, deu. O que ele tinha era um pouco mais caro, era a manutenção programada, né? As revisões programadas, Era bem caro, na verdade. Era bem caro, né? Mas hoje, quando não tem mais o zero, então... esquece. Esquecemos essa parte. Não precisa fazer na concessionária, né? Isso. E eu falei que o carro era mais caro que o Fox, mas não falei o preço dele, né? Hoje, uma igualzinha a essa, tu encontra aí no mercado em torno de 32 até 37 mil reais. Um conselho que eu te dou, se tu estiver olhando uma 2013, 14, que é mais ou menos o ano dessa aqui, olha a Highline. A Highline tem mais acessórios que ela tem uns mimos a mais, ela é um pouquinho mais completa e o preço da Highline muitas vezes é exatamente o mesmo da Trend. Isso por quê? Porque a gente sabe que alguns acessórios que eram colocados ou que vinham a mais, infelizmente na hora de revender não valem nada. Eu acho que hoje se eu fosse procurar uma, eu ia na Highline. Eu não ia na Space Cross, porque a Space Cross é mais cara.
Ah, mas a Highline, a nova, as mais novas, tem aquele motor 1.616. É essa que você tá falando ou não? Não, tô falando desse ano aqui. Desse ano aqui. É. Tá. Inclusive eu queria testar esse motor 1.616, que eu nunca andei nenhum carro com esse motor. Tu já andou? Ah, andei no Polo, né? No Virtus. No Virtus, é verdade. Tu já andou. É verdade. Mas eu queria testar um desses aqui pra ver como é que é. Até porque o Virtus é mais pesado, né? Uma plataforma diferente. Esse carro aqui pesa 1.143 quilos, ele é bem leve pro tamanho dele. Agora, a versão que não pode comprar, ou pelo menos o acessório que não pode vir é com câmbio iMotion. Definitivamente fujam desse câmbio automatizado. Ele não é bem visto no mercado justamente porque ele incomoda. Então aí, mas o meu nunca incomodou. Legal, vai lá na hora de vender pra te ver se tu consegue vender o carro. Ah, que bom que nunca incomodou, né? Ótimo. Mas se tu ficar mais tempo ele vai incomodar, porque é certo, é que nem o Power Shift. Mas e aí, Felipe, tu teria um carro desse? Eu sei que tu tem um, né? Mas... Não, eu teria, por quê? Porque é um carro que não é tão grande por fora, ele é super bem aproveitado por dentro, ele é bem versátil, então tu consegue levar bastante bagagem, ou levar pessoas com bagagem, tu tem o rack do teto também para colocar alguma coisa lá em cima. Ele, enfim, no geral ele é bom, ele é mais alto do chão também, isso é bom lembrar. Ele não é um carro que costuma estragar, ele não costuma dar muito tipo de problema. Hoje está desvalorizado, apesar de ainda estar meio carinho no mercado de usados, ele está bem desvalorizado em relação ao novo. E, cara, sim, eu teria. Agora... Tem mais porta-malas que o teu. Tem mais porta-malas que o meu, né? Sem dúvida. Mas o que realmente incomoda, e eu já falei isso antes, é o fato dele não ter um câmbio automático convencional. Esse carro aqui merecia, e talvez se a Volkswagen tivesse colocado isso no passado, ele tivesse sobrevivido um pouco mais no mercado, porque era um carro que ficou faltando essa peça, esse componente. Ela fez isso agora no Gol, né? Ela colocou no Gol, o Gol tava morrendo, ela não ia colocar, e aí viu que não tinha como matar o Gol, botou o câmbio automático no Gol. Bom, eu não posso fugir de um vídeo que nós gravamos há pouco tempo, dos carros que a gente não compraria, que eu disse que eu não compraria um Fox. Então eu mantenho a minha... Cada um tem a sua opinião, Exatamente. Cada um tem os seus gostos, cada um tem a sua necessidade, né? Tu não tem filhos, tu não tem necessidade de levar muita bagagem. Mas não que seja um carro ruim. O que eu quis dizer no vídeo, e que eu digo agora, é que eu não gosto dessa posição de dirigir. E como eu gosto de andar de carro, eu tenho um prazer de andar de carro, não é uma posição que me dá um prazer. Então eu não teria esse carro por causa disso. É um carro bom, é um carro que não estraga, a manutenção é boa, como o Felipe falou. Essa aqui tá muito mais macia que o teu carro, que é outro problema que eu achava que era absurdamente duro também. Sem dúvida. Essa tá muito mais macia. Tem um porta-mala legal, que pra mim não faz tanta diferença, mas tem. Mas pelo prazer de dirigir, eu não teria. Então tá, gente, eu queria agradecer ao nosso amigo Fabiano, que a gente conheceu de uma forma muito inusitada, né? Queria contar a história dele mostrando o nosso amigo, mas ele muito envergonhado não quis aparecer. Óbvio que eu vou sacanear ele e vou botar ele agora nessa parte do vídeo, né? Não tenha dúvida disso. Mas o fato é que a gente estava gravando uma vez na frente da casa dele, que é uma cidade perto de Porto Alegre, e a esposa dele estava saindo com o filho, nos reconheceu e, cara, ele acabou ficando um grande amigo nosso. Fabiano, obrigado pela oportunidade. Show de bola teu carro. Fazia muito tempo que a gente queria gravar Space Fox e não estava conseguindo. Ela é a segunda perua que a gente grava no canal, ou seja, a gente gravou muito pouco até hoje, né? Muito pouco, apesar da gente adorar peruas, Isso. né? E a primeira também foi uma Volkswagen. Paraty socada no chão. Paraty. Se tu tiver alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, deixa aqui embaixo nos comentários. Se tiver alguma experiência com carro também, tudo é sempre muito válido. Tem muitas pessoas que olham os comentários em busca de mais informações, querendo comprar o seu carro. Então, por favor, ajudem a gente e as outras pessoas do canal também. E se tiverem alguma pergunta mais específica, acompanhem nossas lives. Façam lá a pergunta que a gente consegue responder daí mais fácil, a gente consegue fazer uma resposta mais... melhor arquitetada, né, Felipe? É isso aí. Toda semana a gente está fazendo uma live onde a gente traz notícias da semana e depois a gente abre para perguntas. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Já que ele não vai aparecer, aquele ali, ó, é o dono do carro, que não quis aparecer no vídeo, viu? Ó, viu? A gente aprende uma coisa, a gente sempre sacaneia alguém. Normalmente é o Gustavo, mas às vezes é o dono também. Tem o Fábio também, que já apareceu também no vídeo. O Fábio já é estrela do canal, né? Hoje a gente vai mostrar pra vocês o Volkswagen... A Volkswagen ou... A Volkswagen, pessoal. Sei lá, tanto faz. É o carro. Peru, o carro. Esses dias estavam nessa discussão lá no grupo lá e os caras estavam dizendo que era o carro, independente do que fosse, era o carro. Pode ser. Uma das últimas peruas, a Volkswagen Space Fox, uma das últimas peruas. A Sports Van da Volkswagen. Sports Van é foda, né? Sport Van, né, cara? Puta, errei o último detalhezinho. Vamos de novo, que eu também não ficou muito bom. Mas, tchê, se tu aguentou até aqui é porque tu deve ter gostado desse vídeo, né? Então não esquece de dar teu like, compartilhar ele, mostra pros teus amigos e te inscreve aqui no canal
Nós também temos o Instagram, onde a gente coloca fotos diversas, coisas que a gente está gravando, coisas que não costumam vir aqui para o YouTube. Tem a seção de membros, onde também tem assuntos específicos, conteúdos exclusivos e a nossa página no Facebook. Esperamos vocês lá.